A gente está quase na metade do mês de junho e eu já tentei gravar esse vídeo mais de 5 vezes. De qualquer forma, eu acho que ainda há tempo de conversar sobre os livros que eu li no mês de maio. Esse é um formato muito popular aqui no YouTube, mas eu nunca consegui gravar nada do tipo, vamos ver se funciona. E eu comecei o mês lendo A Trégua, do Mário Benedetti. Literatura latino-americana nunca me decepciona, e foi precisamente por isso que eu escolhi esse título. A narrativa é simples, direta e construída em forma de diário, o que traz uma sensação bem interessante de intimidade com esse tal de Martim Santo Tomé, um homem beirando 50 anos que passa os dias, aliás, que passa semanas se afogando no tédio de um trabalho burocrático enquanto conta os dias para a chegada da aposentadoria. Encontramos em Santo Tomé um viúvo sem muitas perspectivas, que divide a casa com seus 3 filhos adultos. A relação entre eles, aliás, é meio problemática, meio estranha. A gente também vê em Santo Tomé alguém que talvez tenha tido um grande potencial quando jovem, mas que devido à própria passividade talvez acabou preso nessa rotina acinzentada, estrangulada. Mas aí surge no escritório a Laura Avellaneda, gente, eu tentei de todas as formas aprender esse nome, mas enfim, surge essa jovem tímida de uns 20 e poucos anos e acaba trazendo alguma cor para a rotina do nosso amigo, porque sim, nesse momento a gente já o considera um amigo. Eu acho que o grande trunfo de A Trégua é que o livro não se resume apenas a essa história de amor, que aliás é muito bem delineada. Através do diário a gente tem acesso naturalmente aos pensamentos mais íntimos do autor. A gente conhece os seus medos, os seus preconceitos, a gente o julga, a gente se identifica principalmente com aquela insegurança e aquela conformidade um pouco problemática com a qual ele se põe diante da vida. Enfim, foi um personagem muito bem construído e foi uma boa surpresa, não que eu não esperasse, mas é sempre agradável a gente encontrar um personagem complexo e ainda assim um personagem que converse com a gente de alguma forma. Um personagem pelo qual a gente sinta empatia, mesmo com todos os defeitos. E quando a gente percebe porque o livro se chama A Trégua, é de partir o coração, cara. Foi uma leitura bem triste em alguns aspectos, mas muito bonita também. Publicado na década de 60, A Trégua é considerado o grande romance do uruguaio Mário Benedetti e um dos principais da literatura latino-americana. Definitivamente recomendo e sim, vou ler mais do autor. Em seguida eu comecei o A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Eu tenho que admitir que em alguns momentos essa experiência foi pesada, sufocante e desagradável até. Eu acho que se existe um consenso quanto a este livro é de que ele não é um desses fáceis de se atravessar. É meio difícil dizer do que se trata, mas a gente tem essa mulher, a GH, que é uma artista plástica, se eu não me engano, que mora numa cobertura do Rio de Janeiro. Na noite seguinte a qual se passa a narrativa, ela despede a empregada. E é precisamente por causa disso que na manhã, no dia em que a narrativa transcorre, ela vai até o quartinho em que a mulher dormia e acaba encontrando um ambiente completamente diferente daquele que ela esperava. Ela vai até o quarto querendo arrumá-lo, como uma forma de terapia, ou sei lá, mas o quarto tá limpo, tá arrumado, não tem nada pra ela fazer lá. Até que ela percebe que há um desenho na parede que a mulher deixou. E logo em seguida, talvez um pouco antes, mas enfim, também há uma barata, a famosa barata. E esse duelo entre a barata e a GH é um absurdo. É um absurdo, cara. Eu acho que eu não tenho outra palavra pra descrever isso. Outra coisa que me marcou bastante, que talvez tenha sido um aspecto bem pessoal da minha experiência, foi a descrição do calor. Gente, Aracaju é uma cidade quente na maior parte do ano. Neste momento eu tô aqui suando, sério. E quando a descrição do calor que a Clarice fez se encontrou com a sensação térmica ambiente, gente, eu tive uma vertigem e eu comecei a passar mal, de verdade. Eu não percebi, eu não sabia, aliás, mas eu sou uma pessoa muito sensível ao calor. Eu só me dei conta depois de ter morado em São Paulo, na Irlanda, enfim. Me readaptar a esse calor está sendo complicado. Em todo caso, sempre que eu pensar nesse livro, eu vou acabar associando aquela agonia que eu senti por causa do calor. Bem, a narrativa tem um tom existencialista, filosófico e traz um experimentalismo estético que a gente percebe logo de cara, logo no primeiro parágrafo. Em alguns momentos, aliás, me trouxe à lembrança aquele livro do Hermann Hesse, que é... eu acho que assim se fala o nome dele, mas O Lobo da Steppe. Enfim, é um livro impregnado de subjetividade e muitas vezes sim, trazem parágrafos muito bonitos, muito poderosos, apesar de todo o desconforto que a leitura pode trazer. Principalmente nesse embate aí que ela tem com a barata. Eu ainda não sou uma leitora de Clarice, minha gente. Como eu comentei no último vídeo, o único contato que eu tive com a autora foi na época do ensino médio. E eu sinceramente não lembrava muitos aspectos da narrativa
perspectiva dela. Então talvez eu não seja a pessoa mais indicada para discuti-lo, para sequer apresentá-lo a vocês, mas fica aí o registro de que foi lido e de que foi uma experiência bem marcante para mim. Eu acho estranho dizer que gostei por causa dessa experiência conturbada, mas definitivamente é um livro sensacional e eu vou querer ler mais da autora, sim. Ainda na classe dos livros perturbadores, eu li 1984, do George Orwell. Na verdade, foi uma leitura que eu tinha começado em abril, mas eu só consegui terminar no mês de maio. E que livro, minha gente, que livro! É bem possível que você já tenha ouvido alguma coisa sobre ele. Não só por ser um clássico da literatura moderna, mas também porque há algum tempo, não tanto assim, o YouTube enlouqueceu com os livros distópicos. Só se falava nisso. Mas se você atravessou imune a este período e não sabe do que se trata, é mais ou menos o seguinte. A gente tem o Winston Smith, que é este homem que vive aprisionado na grande engrenagem de uma sociedade totalmente dominada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente, mas onde cada qual vive sozinho. Mas não continue a ler a orelha se você é uma dessas pessoas que gosta de reviravoltas na trama. Eu achei que trouxe uma informação que definitivamente eu preferi ter descoberto na medida em que eu lia o livro. Enfim, não é um grande absurdo, porque afinal está na orelha do livro, mas fica o aviso. Bem, nessa sociedade todos os membros do partido são monitorados diariamente e a todo momento. Nas ruas, no ambiente de trabalho e até mesmo nas suas casas, a teletela, esse aparelhozinho aqui, capta cada movimento, cada som, cada expressão. A gente logo percebe que o Winston Smith é um cara consciente da sua individualidade, o que não é uma coisa muito indicada a se fazer dentro dessa sociedade, dentro desse cenário. No entanto, é o início de um diário, o primeiro ato de desobediência consciente que o Winston Smith tem contra o partido. E a partir daí a gente começa a acompanhar mais de perto o horror no qual ele está inserido. E quando eu digo um horror, é porque é um horror de verdade. 1984 é um livro desolador. Nem mesmo quando o Smith acaba engatando um romance com a colega de trabalho, ele acredita que o seu final vai ser algo menos que trágico. E toda essa consciência que ele tem do próprio final acaba minando as nossas esperanças também. Ainda assim, o ápice do livro é brutal e violento. Em determinado momento eu me senti extremamente desamparada por ter percebido que nem o amor, nem a consciência, nem o anarquismo bem-humorado da Júlia, nem qualquer cuidado de ordem prática foi suficiente para salvá-los. No mais, tem milhares de aspectos que eu poderia discutir aqui com você, de uma forma bem didática até. A gente tem o controle do grande irmão, que é um membro do partido, e que evidentemente exibe todos os elementos do fascismo. A gente tem a organização secreta na qual o Winston Smith acaba se envolvendo. A gente consegue perceber semelhanças entre as formas de controle social que a gente experimenta hoje e que o autor mostra no livro. Mas eu não quero me estender por muito mais tempo e acabar interferindo demais na sua experiência de leitura. Eu definitivamente recomendo esse livro. Sim, ele é um livro com teor político muito alto, mas acima de tudo é um romance com uma trama envolvente e muito bem construída. Bem, em seguida eu peguei o Revolução dos Bichos pelo mesmo autor. Eu vejo esse livro como uma boa porta de entrada para o trabalho do George Orwell, principalmente para um leitor um pouco mais jovem ou para um leitor casual, digamos assim. E qual não foi minha surpresa ao encontrar a seguinte afirmação do George Orwell no pós-fácil. Ele diz o seguinte: pensei em denunciar o mito soviético numa história que fosse fácil de compreender por qualquer pessoa e fácil de traduzir para outras línguas. Então não tem mais desculpa para começar a ler George Orwell. Não que 1984 seja um livro difícil de ser lido, mas a Revolução dos Bichos está aí como uma boa opção também. Bem, a história se passa na Granja Solar, quando os animais, cansados de serem tiranizados pelos homens, os expulsam da fazenda com a intenção de instaurar um sistema igualitário entre os animais. No entanto, não demora muito até que se perceba que os porcos, tidos como os animais mais inteligentes, acabem usufruindo de uma parcela perigosa ali de privilégios e poder. E pouco a pouco eles vão colocando em cena um regime de opressão, baseado no lema, aliás, inspirado no lema: todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. Eu vi nesse livro alguns aspectos que o George Orwell iria trabalhar também em 1984, como por exemplo a reescritura da história, a reescritura da verdade. Aqui logo no começo da Revolução, os bichos escrevem lá na parede do celeiro alguns mandamentos que vão ali nortear a nova sociedade. Eu acho que inclusive esse de todos os bichos são iguais estava na parede também. O que acontece é que na medida em que alguns animais vão ganhando mais poder que os outros, esses mandamentos são reescritos, são adulterados. E isso acaba minando a consciência, isso acaba minando a memória das pessoas, dos animais, aliás,
que estavam lá desde o início da Revolução. O mesmo acontece em 1984. A gente tem aqui nessa sociedade o Ministério da Verdade, se eu não me engano, e toda vez que o Estado resolve mudar alguma coisa ou precisa mudar alguma coisa, todos os registros, todos os documentos são adulterados para ir de acordo com a nova verdade. Por exemplo, a gente passa o livro inteiro sabendo que eles estão em guerra com o país X, de repente eles estão em guerra com o país Y, e aí eles acabam destruindo todos os documentos de antes que dizia que eles estavam em guerra com o país X. Enfim, uma coisa bem assustadora, né? Em todo caso, A Revolução dos Bichos também é um livro evidentemente impregnado de teor político, mas que ele pode ser lido sim apenas como uma novela, e por si só é muito interessante. Uma coisa que eu gosto bastante dessas edições da Companhia das Letras é que as duas trazem pós-fácios, as duas trazem uma espécie de material de apoio que acaba enriquecendo muito mais a nossa experiência de leitura, né? Porque elas trazem o contexto histórico, elas trazem algumas considerações, algumas curiosidades sobre os romances, sobre as obras, então eu definitivamente recomendo. E o último livro que eu li em maio foi O Pais e Filhos, do Ivan Turguniev, mas eu só vou comentar sobre esse livro numa outra oportunidade. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!